Certa vez, um gestor de nível intermediário da Intel me perguntou como eu conseguia dar curso nas fábricas, visitar instalações de produção, me inteirar dos problemas de pessoas de níveis variados na empresa e ainda ter tempo de fazer o meu trabalho. Perguntei no que ele achava que consistia o meu trabalho. Ele pensou um pouco e respondeu a própria pergunta. Acho que essas coisas também são o seu trabalho, não é mesmo? Sem dúvida. Não todo o meu trabalho, mas parte dele, porque ajuda a aumentar o output da Intel. Hoje é o 8º dia de leitura do livro Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove. Ele foi fundador e CEO da Intel. Vamos lá. Vejamos outro exemplo. Cindy, uma engenheira da Intel, supervisiona uma equipe de engenharia de uma fábrica de wafers de silício. Ela também passa parte do seu tempo atuando em um comitê consultivo que define procedimentos padrão de determinado processo técnico que nossas fábricas da empresa devem seguir. Nesses dois papéis, Cindy contribui para o output das fábricas de wafers. No papel de supervisora, ela realiza atividades que aumentam o output da fábrica onde trabalha. No papel de membro do comitê consultivo, ela fornece um conhecimento especializado que influenciará e aumentará o output de organizações vizinhas, ou seja, todas as outras fábricas de wafers da Intel. Vamos voltar à nossa caixa preta. Se compararmos o mecanismo de uma organização a uma série de engrenagens, podemos imaginar como um gestor de nível intermediário afeta a produção. Em tempos de crise, ele fornece energia à empresa. Quando as coisas não vão bem, ele lubrifica as engrenagens e, é claro, fornece inteligência ao mecanismo para direcionar suas ações. Em tempos de crise, ele, o gestor intermediário, fornece energia à empresa. Quando as coisas não vão bem, ele lubrifica as engrenagens e, é claro, fornece inteligência ao mecanismo para suas ações. Para mim, isso aqui é uma informação extremamente importante. Um funcionário, não vou dizer um funcionário, um profissional normal sabe executar o seu serviço e não digamos assim, não é incomum que quando ele passe a um cargo de liderança, ele não consiga ser bem sucedido na nova tarefa. Porque não é muito fácil passar o serviço aos outros. Na minha opinião, e pelo que eu estou vendo aqui, o autor bate muito nessa tecla, tanto é que ele falou para esse líder aqui há pouco aqui que o trabalho dele, parte do trabalho dele consistia em auxiliar os outros. O líder tem que prestar muita atenção em quando ele deve deixar o trabalho para o outro fazer, que é a delegação, e quando ele deve dar uma mãozinha para que o trabalho do outro saia bem feito. Ou até dos outros, como está dizendo aqui, das empresas vizinhas, dentro da própria empresa, para que as outras equipes também se deem bem. Esse líder que conseguir esse output vai ser o líder que vai se dar bem e vai ser aquele bem procurado. Voltando ao texto. Papai, o que você faz?
Para muitos de nós, não é fácil responder a essa pergunta. É difícil definir e resumir o que fazemos no trabalho. Muito do que fazemos pode parecer tão irrelevante que às vezes é difícil pensar em uma justificativa para a nossa posição na empresa. Parte do problema resulta da distinção entre nossas atividades e o que realmente fazemos e o nosso output, que é o que alcançamos com o nosso trabalho. Esse último fator parece importante, válido e claro. O primeiro costuma parecer trivial, insignificante e vago, mas um cirurgião cujo output é um paciente curado passa seu tempo esfregando, cortando e suturando, o que também não soa muito respeitável. Para descobrir o que os gestores realmente fazem, vamos dar uma olhada em um dos meus dias mais cheios, mostrado na tabela a seguir. Nela, listo atividades, apresento uma breve explicação e as classifico em tipos de atividade, que analisaremos no fim desse capítulo. Bom, eu vou tentar, em palavras, traduzir o que ele colocou numa tabela aqui, ou uma agenda. Um dia em minha vida, 8 a 8h30, reunião, vamos lá. Primeira coluna que eu vou ler vai ser horário e atividade. A segunda coluna, explicação do tipo de atividade. Vamos lá, horário e atividade, 8 a 8h30. Reunião com um gestor que pediu demissão para ir trabalhar em outra empresa. Explicação. Ouvi as razões dele para a demissão, isso é uma coleta de informações, e achei que ele poderia ser convencido a continuar na Intel. Sugeri que ele conversasse com outros gestores sobre uma mudança de carreira, empurrãozinho, e decidi verificar pessoalmente com eles o resultado da conversa. Tomada de decisão. Também nesse período, recebeu o telefonema de um concorrente. A pessoa começou falando sobre um evento do setor, mas na verdade queria saber o que eu achava da conjuntura dos negócios. E aproveitei e fiz o mesmo. Coleta de informação. Das 8h30 às 9h, leitura dos e-mails da tarde anterior. Explicação. Respondi cerca de metade das mensagens, algumas com expressões de encorajamento ou desaprovação, outras motivando a pessoa a tomar certos tipos de ação, empurrãozinho. Uma resposta foi a recusa a uma solicitação para prosseguir com um projeto pequeno, tomada de decisão. Naturalmente, todas as respostas envolveram coleta de informações. 9 às 12, reunião da equipe executiva, uma reunião semanal da alta administração da empresa. Temas abordados nessa reunião específica: análise dos pedidos e das taxas de expedição do mês anterior. Todos eles o autor classificou como coleta de informações. Definição de prioridades para o próximo processo de planejamento anual. Tomada de decisão. Análise do estatuto de um importante programa de marketing. Assunto previsto na pauta. Tínhamos decidido que esse programa não ia bem e precisava de acompanhamento. Descobrimos que ele havia melhorado um pouco em relação a antes, coleta de informações. Mas a apresentação ainda suscitou muitos comentários e sugestões, empurrõezinhos de vários participantes da reunião. Análise de um programa para reduzir o tempo do ciclo de produção de uma linha de produto específica.
assunto previsto na pauta. A apresentação mostrou que o programa ia bem. Foi só uma coleta de informações. Nenhuma ação adicional foi recomendada. Fechou às 12 horas. Das 12 horas até as 13 horas, almoço no refeitório da empresa. Acabei almoçando com pessoas da nossa equipe de treinamento que se queixaram de dificuldade de fazer com que eu e outros gestores sêniores participássemos do treinamento em nossas instalações no exterior, coleta de informações. Eu não fazia ideia disso. Marquei na minha agenda para falar com o meu pessoal e lhes dar um empurrãozinho para ajudar no programa de treinamento no exterior. Das 13 às 14, reunião sobre um problema específico de qualidade do produto. A maior parte da reunião envolveu coletar informações sobre o status do produto e as ações corretivas tomadas, coleta de informações. A reunião terminou com o diretor da divisão decidindo com minha aprovação retomar a expedição do produto. Das 14 às 16, palestra no nosso programa de orientação aos funcionários. Nesse programa, os gestores sêniores fazem uma apresentação a todos os funcionários técnicos, descrevendo os objetivos, a história, os sistemas de gestão e etc. da empresa e seus principais grupos. Sou o primeiro palestrante da série. Essa atividade claramente representa uma disseminação de informações e atuei como um exemplo a ser seguido, não só ao expor a importância que damos ao treinamento, mas ao representar alguns dos valores da empresa na forma de respostas e perguntas, observações dos funcionários. Ao mesmo tempo, a natureza das perguntas me deu uma ideia dos interesses do nível de conhecimento de um grande número de funcionários a quem eu não teria acesso de outra forma. Portanto, a atividade também representou uma coleta de informações, característica do tipo visita, no que diz respeito à sua eficiência. Das 16 às 16h45, retornando ligações na minha sala. Neguei a um funcionário específico um aumento salarial que considerei muito fora da norma. Claramente, uma decisão. Decidi fazer uma reunião com um grupo de pessoas para determinar qual organização seria transferida às novas instalações que abriríamos em outro estado. Uma decisão de fazer uma reunião de tomada de decisão. Das 16h45 às 17h, falamos sobre uma série de solicitações de reuniões na próxima semana. Sugeri alternativas quando decidi não participar de algumas reuniões propostas. Das 17 às 18h15, leitura dos e-mails do dia, inclusive dos relatórios de progresso. Como na atividade matinal de leitura de e-mails, essa atividade foi uma coleta de informações intercalada com empurrõezinhos e tomadas de decisão por meio de minhas anotações e mensagens. Ao olhar a minha agenda do dia, os padrões não ficam claros. Fiz coisas de maneira aparentemente aleatória. Minha esposa disse que meu dia de trabalho foi bem parecido com o dela. Ela teve razão quando apontou a semelhança. Minha rotina na empresa sempre termina quando estou cansado e preciso ir para casa. Não
quando concluir todas as tarefas, que nunca são concluídas. Como o trabalho de uma dona de casa, o trabalho de um gestor nunca termina. Há sempre mais tarefas a fazer, mais que deveriam ser feitas e mais tarefas que não poderiam ser feitas. Um gestor passa o tempo todo fazendo malabarismos, voltando sua energia e atenção às atividades que prometem aumentar o output de uma organização. Entre outras palavras, ele deve se dedicar ao ponto em que sua alavancagem será a maior possível. Como você pode ver, eu passo grande parte do meu dia coletando informações. E como você também pode ver, faço isso de várias maneiras. Leio relatórios e memorandos, mas também peço informações sempre que tenho oportunidade. Converso com pessoas dentro e fora da empresa, gestores de outras companhias, analistas financeiros e jornalistas. As reclamações de clientes, tanto externos quanto internos, também são uma fonte importantíssima de informações. Por exemplo, o departamento de treinamento da Intel, no qual atuo como instrutor, é um cliente interno meu. Seria um erro não dar ouvido às queixas da equipe de treinamento, porque eu deixaria de saber como eles avaliam o meu desempenho como fornecedor interno. As pessoas também nos procuram para conversar quando querem que façamos algo por elas. Para nos convencer, elas podem nos dar muitas informações. Devemos ter isso em mente. Não importa se no fim vamos decidir fazer ou não o que elas querem. Devo admitir que as informações que considero mais valiosas e que provavelmente são valiosas também para todos os gestores vêm de conversas breves, muitas vezes casuais. Esse tipo de informação cai nos ouvidos de um gestor com muito mais rapidez do que qualquer documento escrito. E, normalmente, quanto mais fresca é a informação, mais valiosa ela é. Então, qual é a necessidade de relatórios escritos? Eles não têm como fornecer informações saídas do forno, mas documentam os dados e ajudam a validar aqueles obtidos casualmente e incluem outras informações que você talvez desconheça. Os relatórios também têm outra função, bem diferente dessa. Ao elaborá-los, o autor é forçado a ser mais preciso no que dissesse a mesma coisa em uma conversa. Assim, parte do valor dos relatórios também está na disciplina e na reflexão necessárias para o autor identificar e sanar os pontos problemáticos em sua apresentação. Os relatórios são mais uma ferramenta de autodisciplina do que uma maneira de transmitir informações. Em geral, é mais importante redigir do que ler um relatório. Eu concordo bastante com isso. O autor fala muito de e-mails aqui. Lembrando que ele começou a escrever esse livro no início dos anos 80. E ele foi reescrito pelo próprio autor, se eu não me engano, em 1995. Tá? E o autor faleceu... agora eu esqueci. Tá explicado no início do livro. Mas ele faleceu no início dos anos 2000. E esta aqui é uma edição de 2015. Então, mesmo que as informações sejam muito precisas, o autor não conviveu com os WhatsApps da vida, as mensagens instantâneas, tá? As chamadas de vídeo, tudo que acontece hoje, tá? As reuniões online ali, talvez até por ele estar nos Estados Unidos, ser o CEO de uma empresa de tecnologia que é a Intel,
Isso que chegou para a gente aqui agora, lá chegou muito antes, mas talvez não na época do autor. Então, eu digo que quando eu estou digitando uma mensagem de WhatsApp, às vezes eu consigo voltar a palavra atrás e editar ela ou reescrever para que ela fique mais clara. Eu procuro e eu gosto de escrever de forma clara. E eu confesso que eu tenho uma dificuldade de mandar áudio, porque a minha cabeça vai fervilhando ali e às vezes eu não consigo pôr a palavra no lugar certo, a hora que eu estou fazendo um áudio. Tá? Então, para mim é difícil. Muitas vezes eu apago o áudio e gravo outro. Então, por isso que normalmente eu dou preferência à escrita. Além de outros detalhes. Retomando o texto. Essa é a mesma lógica, e essa mesma lógica se aplica a muitas outras coisas, como veremos adiante. A preparação de um plano anual é, por si só, o fim, não o documento resultante. Da mesma forma, nosso processo de autorização de capital por si só é importante, não a autorização em si. Para elaborar e justificar uma solicitação de dispêndio de capital, é preciso fazer análises minuciosas e vários malabarismos em um valioso exercício mental. A autorização formal só tem valor para garantir disciplina do processo. Para melhorar e manter sua capacidade de obter informações, você precisa saber que elas chegam, como elas chegam até você. Uma hierarquia envolvida, as conversas informais são muito valiosas, mas os dados obtidos por meio delas são superficiais, incompletos e às vezes imprecisos, como uma manchete de jornal que só dá uma noção geral de uma história. Uma manchete não tem como fornecer quaisquer detalhes e até pode dar uma ideia distorcida do que realmente aconteceu. Por isso, é importante ler a matéria para descobrir quem, o que, onde, por que e como. E, em seguida, é importante confirmar as informações lendo um artigo de revista mais aprofundado ou até um livro. Cada nível da hierarquia de informações tem sua importância e não é sensato restringir-se a apenas um. Embora os dados mais completos possam ser publicados em uma revista, nem sempre você quer esperar uma semana inteira após um evento para saber mais sobre ela. Suas fontes de informação devem ser complementares e também ser redundantes. Por isso, ele permite verificar as informações. Está aqui algo que também na época do livro era diferente. Hoje, muitas vezes, você com o seu celular na mão, isso pode ser benéfico ou maléfico, você pode pegar informação sobre o que você está ouvindo em uma palestra em tempo real. Você não vai precisar ir procurar uma revista ou um livro. Tá? Muitas vezes você está ali naquele momento. Só que aí tem um detalhe, naquele momento você perde a sequência do que está sendo falado. Os tempos realmente são outros. Então, cabe a nós tentar adaptar o conhecimento do autor com a nossa realidade de hoje. Tá? 13 de fevereiro de 2024. Carnaval, por sinal. Terça-feira de carnaval. Há uma maneira particularmente eficiente de obter informações que costuma ser negligenciada pela maioria dos gestores. Estou falando de visitar um departamento ou unidade de uma empresa e observar o que acontece por lá. Por que é importante fazer isso? Pense no que acontece quando alguém procura um gestor em uma sala. A situação implica uma certa formalidade que, inevitavelmente, leva a uma interação mais prolongada. Uma reunião pode levar meia hora para transmitir apenas 2 minutos de informações.
Mas, se um gestor está visitando uma instalação e uma pessoa o aborda com comentários de 2 minutos, ele pode simplesmente parar, ouvir e prosseguir com a visita. O mesmo vale para o subordinado que aborda o gestor. Em consequência, essas visitas constituem uma maneira extremamente eficaz e eficiente de fazer o trabalho de gestão. Se é assim, por que os gestores não fazem mais visitas? Por que eles ficam constrangidos de perambular por aí sem ter uma tarefa específica em mente? Na Intel, combatemos esse problema com visitas programadas destinadas a realizar tarefas formais, mas que também abrem caminho para breves conversas não programadas. Por exemplo, orientamos nossos gestores a participar de inspeções de limpeza, nas quais eles vão ao local da empresa que normalmente não visitariam. Os gestores analisam a limpeza, a organização, os laboratórios e os equipamentos de segurança e, com isso, passam mais ou menos tempo, mais ou menos 1 hora inspecionando e conhecendo o local. Como você pode ver na minha agenda, o gestor não apenas coleta informações, mas como também as passa adiante. Informações passadas adiante. Informações que você recebe ou não consegue passá-las adiante, muitas vezes morrem ali naquele momento. Isso para uma empresa é terrível. Uma orientação que é dada a um membro da equipe, tá? Ela precisa ser transmitida a outros membros da equipe. Isso é algo que nós temos que trabalhar com muito afinco para poder corrigir isso. Porque é normal você chegar para uma pessoa que está executando uma tarefa, e por que você está fazendo assim? Ah, por isso, por aquilo. Mas você deveria fazer dessa outra forma. E a pessoa olha e responde, eu não sabia. Tá? Então, as informações têm que ser precisamente passadas. E não pode ser por qualquer um, porque às vezes um outro colega de trabalho não bem informado passa do jeito que ele acha que tem que ser. Isso também é prejudicial. De volta ao texto. Ele deve transmitir seu conhecimento aos membros de sua própria organização e aos outros grupos que influencia. Além de comunicar os fatos, o gestor também deve informar quais são seus objetivos, prioridades e preferências no que diz respeito a determinadas tarefas. É importantíssimo fazer isso, porque se o gestor não apresentar essas informações, seus subordinados não saberão tomar decisões que ele considera aceitáveis. Assim, é fundamental transmitir os objetivos e abordagens para delegar responsabilidades. Como veremos adiante, uma cultura corporativa compartilhada é indispensável para qualquer empresa. Uma pessoa que adere aos valores de uma cultura corporativa, ou, em outras palavras, um bom cidadão corporativo, terá um comportamento consistente em condições semelhantes, o que significa que os gestores não precisam sofrer com as ineficiências causadas por regras formais, procedimentos e políticas que às vezes são usados para obter o mesmo resultado. O terceiro principal tipo de atividade gerencial é a tomada de decisão. Apenas de vez em quando, nós, os gestores, de fato, tomamos uma decisão. Na maior parte das vezes, participamos do processo de tomada de muitas decisões, e isso é feito de várias maneiras. Apresentamos fatos e informações ou só damos nossa opinião. Ponderamos os prós e contras de cada alternativa para ajudar as pessoas a tomar a melhor decisão. Analisamos as decisões tomadas ou prestes a serem tomadas pelas pessoas. Encorajamos ou desencorajamos essas resoluções, aprovamos ou rejeitamos as propostas.
Falarei em outro momento sobre como as decisões devem ser tomadas. Enquanto isso, considero importante explicar que as decisões podem ser divididas em dois tipos. Aquelas orientadas para o futuro são tomadas, por exemplo, no processo de autorização de capital. Nesse caso, distribuímos os recursos financeiros da empresa entre várias empreitadas futuras. O segundo tipo de decisão é tomado para resolver uma crise ou problema, que pode ser técnico, um problema de controle de qualidade, por exemplo, ou envolver pessoas, convencer alguém a permanecer na empresa. Naturalmente, sua decisão vai depender de sua capacidade de entender os fatos e os problemas. É por isso que a coleta de informações é tão importante na vida de um gestor. Todas as outras atividades, transmitir informações, tomar decisões e servir como modelo para seus subordinados, dependem da base de informações que você, o gestor, tem sobre as tarefas e as dificuldades, as necessidades e os problemas de sua organização. Em resumo, a coleta de informações é a base de todo o trabalho de um gestor e por isso que dedico tanto tempo do meu dia a essa atividade. Em resumo, a coleta de informações é a base de todo o trabalho de um gestor e é por isso que dedico tanto tempo do meu dia a essa atividade. Coleta de informações. Bom, essa é a 8ª leitura do livro Gestão de Alta Performance, do autor Andy Grove. Hoje, como eu disse há pouco, é dia 13 de fevereiro de 2024. E vamos ficar por aqui na página 82. A próxima leitura será daqui para diante. Então a gente vai continuar nesse ritmo, lendo em torno de 8, às vezes 10 páginas por dia. Tá? Uma leitura com algumas explicações e depois para que a gente possa debater isso aí, principalmente no nosso clube de leitura da Injeta Plástico. Tchau.